Parece que tem muita gente aí interessada em saber qual foi os últimos jogos lançados para os consoles. Depois do vídeo mostrando qual foi o último game que saiu pro PlayStation 2, muitas pessoas deram sugestões de outros videogames. E foi pensando nisso que hoje vai ser a vez do PlayStation 1. Alô, galerinha do mal! Antes de começar o vídeo, eu queria avisar pra vocês que está chegando o dia de lançamento de Borderlands 3, um jogo de tiro fenomenal com zilhões de armas e uma aventura totalmente caótica. Pra você que não conhece, no mundo de Borderlands 3, os jogadores poderão explorar diferentes mundos e se deparar com os personagens marcantes da franquia e ainda poder jogar com qualquer pessoa online, independentemente do seu nível ou progresso na história. Ou seja, aquele teu amiguinho noob vai poder jogar junto pra vocês poderem fazer as missões e mostrar quem é um gamer de verdade. O jogo já está em pré-venda e vai ser lançado dia 13 de setembro. E se você comprar antes do lançamento, vai ter 6% de desconto na loja Hype, que pra quem não conhece, é uma loja que vende de forma oficial créditos e também jogos. Além de ter várias opções de pagamentos e até a possibilidade de parcelamento também. Então ó, clica no primeiro link aqui na descrição e compre já o seu Borderlands 3. E dá uma olhadinha lá porque existem 3 pacotes diferentes, o mais barato, o Deluxe Edition, que tem alguns pacotes de skins a mais, e também tem a Super Deluxe Edition, que vem tudo que você precisa, além da Season Pass. Então não perde tempo, vai no primeiro link na descrição, compre já a sua versão favorita de Borderlands 3 e aproveita o desconto porque ele vai até dia 12 de setembro e no Hype é o lugar mais barato que você vai encontrar. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, você aí, pegou a fase do PlayStation 1 que tinha aquela intro que dava um medo absurdo quando começava? É você, Satanás! Ele foi o maior console antes da virada do milênio e o segundo que mais vendeu jogos na história, ficando atrás apenas do seu sucessor, que é o nosso querido aqui PlayStation 2. E nele tiveram várias franquias marcantes, como Silent Hill, Metal Gear Solid, Medal of Honor, Resident Evil, Castlevania, e assim, ele foi o console que introduziu a Sony no mercado e também cravou o início de uma nova geração. Pra vocês terem uma ideia, ele teve o seu auge na segunda metade da década de 90 e continuou sendo produzido por mais 10 anos até deixar de vez o mercado formal para que as produções voltassem o foco inteiramente pro próximo sucesso da Sony, que era o PlayStation 2 aí. Na verdade, como o Play 2 chegou no ano 2000, foi a partir daí que o Play 1 começou a perder as forças. Aqui no Brasil não, aqui todo mundo tinha o Play 1 por muito tempo, mas ainda assim tiveram alguns jogos inéditos pro Play 1 que foram produzidos até 2004, galera. O PlayStation 2 estava sendo produzido, estava no seu auge e ainda tinha jogo sendo lançado pro nosso queridíssimo Play 1, que marcou a infância de muita gente, inclusive a minha, que foi o meu primeiro videogame. Mas antes de eu contar pra vocês aqui qual que foi o último jogo lançado de fato, é muito importante vocês deixarem o seu like aqui pro vídeo. Isso ajuda a divulgar o vídeo pra mais pessoas e não leva nem 2 segundos do seu tempo. Vocês não fazem ideia a força que o seu joinha faz. E se vocês deixarem um feedback muito positivo nesse vídeo também, como vocês fizeram no PlayStation 2, isso pode virar uma série no canal, porque é um assunto que eu achei muito legal produzir e a gente pode fazer os últimos jogos de todos os outros consoles que já não são mais produzidos. Então tem aí Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo DS, tem muito console legal. Então dá aquela moral pra gente, manda um vídeo pra um amigo, se inscreve no canal também se você ainda não é inscrito, é só clicar no botãozinho vermelho e balanga esse sininho aí pra você receber as notificações, beleza? E agora, vamos pro vídeo. Então, dá pra contar nos dedos os últimos jogos que saíram pro PlayStation 1, principalmente no seu último ano de vida. E exatamente como seu irmão mais velho PlayStation 2, o último game inédito lançado pra ele foi um game de futebol, só que dessa vez aqui foi o FIFA 2005, porque o Bomba Pet ainda não existia nessa época. No Play 1 no caso, porque no Play 2 já tinha Bomba Pet. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. O jogo tem a mesma dinâmica de todo o FIFA que a gente já conhece, mas obviamente o visual era bem mais feio, né? Se comparado com os de hoje em dia. Como vocês já podem perceber aí pelos braços dos jogadores, que parecem meio duros, os ombros triangulares e tal, aquela deformidade toda, mas que quando a gente jogava ali, pensava, meu Deus do céu, mas que gráficos maravilhosos, nunca vão conseguir evoluir mais do que isso. Isso aí é bem a perfeição da realidade. Você vai ver hoje, você vai, nossa...
Mas o Play 2 já existia na época e o jogo também teve uma versão pra ele, que já estava fazendo mais sucesso e tinha também os gráficos estupidamente melhores, né? Porque foi uma evolução gráfica legal e as mesmas versões acabaram coexistindo. Mas fora os gráficos, ambas as versões contavam com os mesmos recursos e novidades, como a volta do modo de criação de jogador, o modo carreira melhorado com duração de 15 temporadas, a adição da Liga Mexicana e também a adição de dribles e passes especiais que não existiam nas versões anteriores. E só pra vocês terem uma noção, esse FIFA foi lançado pra Play 1 no dia 8 de outubro de 2004, que foi um pouco antes da estreia da franquia FIFA Street no Play 2, e sendo oficialmente aí o último jogo inédito do mundo que levou o nome PlayStation 1 na capa. Impressive header. Porém, como muitos já devem saber aqui, existem várias franquias esportivas que lançam um título a cada final de ano, com jogadores e times atualizados. E não é apenas o último game lançado pra Play 1 que também entra nesse critério aí, mas o penúltimo também é um jogo de esporte. E eu tô falando aqui do Madden NFL 2005, eu não sei se fala é Madden mesmo, Madden. Mas é aquele jogo de futebol americano que foi lançado um mês antes do FIFA e que também é da EA Sports. Miller gets the punt away. Records the tackle at the 30-yard line. Assim, esse jogo aqui ele é baseado na NFL, que é a liga que movimenta até hoje a Super Bowl, que é literalmente o maior evento esportivo dos Estados Unidos. Por isso esse jogo é especialmente popular lá fora. Aqui no Brasil eu achava poucas pessoas que jogavam e que gostavam mesmo. Todo mundo é futebol, né? Porque Brasil, país do futebol, é Pelé, né? E como vocês podem ver aqui, a qualidade visual do game também é a esperada, né? Pra um jogo de PlayStation 1, com os gráficos 3D poligonais, aquela coisa de sempre, extremamente primitivos pra época, né? Porque 2004 ali, preciso nem falar, né? Às vezes os jogadores se achatavam um pouco, um pode até entrar no corpo do outro ali, aquela coisa maravilhosa. Mas assim, como o FIFA, esse também teve uma versão pro Play 2 com uma qualidade gráfica bem superior se você for comparar. Mas novamente, não existem lá muitas diferenças além dos gráficos entre essas duas versões. Tanto a versão do Play 1 quanto a versão do Play 2 contou com as mesmas adições, tudo igual, tá ligado? Sendo a maioria delas focadas na parte defensiva do futebol, um pouquinho da melhora ali da inteligência artificial do jogo e tal. E eles adicionaram um botão específico também para dar uma investida nos adversários próximos e um sistema de posicionamento de jogadores que era mais preciso. E como já é de se imaginar também, nenhum desses últimos dois jogos vendeu tanto pro Play 1, porque em 2004 a maioria das pessoas lá fora, né, porque no Brasil vocês já sabem, né, não preciso repetir aqui, já tinha comprado o Play 2, compraram até mesmo no lançamento, porque pra ele a condição de vida dessa galera aí era melhor do que a gente aqui. E enquanto os caras tá no Play 2, a gente tá aqui no Super Nintendo, aí tem algumas pessoas ali que tem Play 1, hoje já tem o Play 4 quase saindo o Play 5, que nós tá tendo? Play 2 aqui tranquilo, aqui daqui a pouco a gente tá pensando em ir pro Play 3, né não? Vocês sabem, né, pessoal? Nós estamos pobres. Por quê? Nós estamos pobres. Sério? Sério. Então assim, todo mundo acaba preferindo comprar aqui a versão do jogo pro console melhor, né? Richie, the motion man. McNabb won't get the ball away and goes down hard. Mas se você ainda der uma pesquisada e continuar no ano de 2004, você vai descobrir que no mês de maio chegamos ao antepenúltimo jogo lançado para o Play 1 aqui, que foi o CT Special Forces Build Terror, também conhecido como a continuação do CS do PlayStation, que eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando o CT Special Forces, que era um jogo que eu amava, era muito da hora de jogar, e a continuação dele foi um dos últimos games a sair também pro Play 1. Eu adoro falar as palavras erradas, Pranta, Fror, Play 1. O jogo é sobre bioterrorismo, e apesar de ter a sua cara própria, a dinâmica de plataforma acaba sendo muito parecida com a do clássico Metal Slug, né? Os gráficos lembram bastante, e isso rendeu muitas críticas e comparações nas reviews que saíram do game. E o curioso é que esse game foi desenvolvido originalmente pro Game Boy Advance, e a versão de Play 1 se trata na verdade de um port, ou seja, uma versão adaptada da versão de Game Boy. E o esquisito é que a versão de Play 1, toda a jogabilidade é basicamente a mesma, mas a trilha sonora tem uma qualidade piorada, o que não faz o menor sentido, e os gráficos têm um estilo diferente, e o jogo parece ser um pouco mais lento também. Vai ser um port mal feito talvez? Não dá pra entender então porque que a versão do Play 1 que rodava em CD, que tem muito mais espaço que as fitas de Game Boy, rodava dessa forma, né? Sei lá, pelo menos o primeiro CT Special Forces era legal.
E foi também nesse mesmo mês e mesmo ano que o nosso queridíssimo Play 1 teve o seu último jogo lançado original no Japão, com o RPG tático Black Matrix 00. Como qualquer RPG, o game traz um sistema de level e aperfeiçoamento das suas habilidades conforme você vai derrotando os inimigos e concluindo suas missões. Porém, por ser um RPG tático, o jogo funciona mais como um grande jogo de xadrez, onde o mapa é um tabuleiro e os nossos personagens são as peças, e cada um com números de ações por turno. A história do game retrata um universo onde a humanidade é dividida em 3 classes: os anjos de asa branca, os demônios de asa preta e os semi-asas. Então, como vocês já devem imaginar, com todo esse conflito social aí, existe muita treta entre essas 3 raças. E ele é basicamente uma adaptação da versão para o Game Boy Advance, que é o Black Matrix Zero, que fez bastante sucesso e foi muito bem aceito pela crítica japonesa, tendo 31 pontos de 40 como avaliação. E já deu até pra ver como o número de portes de GBA no fim da vida do Play 1 é muito parecido com os portes de PSP no fim da vida de Play 2, né? Que inclusive vou até fazer um vídeo sobre isso aí, jogos de Play 2 que saíram pra PSP. Fica ligado no canal que vai rolar, tá? Olha só, spoilers! E assim, por ser um jogo exclusivo do Japão, hoje ele é um dos jogos mais buscados por colecionadores do mundo todo. Os brasileiros que tiveram a chance de jogar o RPG têm uma opinião positiva quase que unânime sobre ele também. E não tem como a gente falar do Japão sem citar um dos melhores remakes já feitos, que também marca a fase final da vida do console, que é o Front Mission First. Muita gente conhece o Front Mission como uma das séries mais clássicas da Square Enix, um RPG tático baseado em confrontos militares com robôs gigantes e muita tensão política. E se você voltar no tempo para a época em que a Square Enix ainda era só a Square, você vai ver que o primeiro Front Mission de todos foi lançado para o Super Nintendo, fazendo um baita sucesso com inúmeras continuações. E o que pouca gente sabe é que ele teve alguns remakes e a maioria apenas para o Japão, que foi lançado só lá, e você hoje consegue de formas alternativas, e com a única exceção sendo também o remake para DS que saiu em 2007. Mas foi em outubro de 2003, bem na época em que a Square se tornava então Square Enix, né, que fundiu ali a empresa a Square com a Enix, que o remake mais bem falado foi feito, o do PlayStation 1, que inclusive ganhou o nome de Front Mission First, por se tratar literalmente do jogo clássico cheio de adições, tanto na gameplay como no enredo, e nos possibilitando até rejogar a campanha inteira do ponto de vista do inimigo. Isso aí é algo bem legal. Então, vocês lembram que eu falei aqui que o último jogo original lançado pro PS1 tinha sido o FIFA 2005 no finalzinho ali do 2004? Bom, isso é verdade, mas acontece que por algum motivo que absolutamente ninguém entende mesmo, em 2006, galera, presta atenção, no Japão, alguém da Capcom achou que seria uma boa ideia relançar o game de arcade Strider pro Play 1. Olha isso, galera, em 2006. Certeza que foi aí que a Capcom começou a ficar maluca, né, Capcom? Beijão. O game em questão se trata de um port completo e exato do clássico hack and slash lançado originalmente nos arcades no fim da época da década de 80. E assim, Strider é basicamente um jogo de ninjas futuristas que é a adaptação de um mangá com o mesmo nome. O jogo conta com movimentações em 8 eixos diferentes, um botão de ataque e um de pulo. O diferencial dele vem dos diferentes movimentos acrobáticos que podem ser realizados e vários combinando ali os botões e tal. Por exemplo, se você apertar o botão de pular enquanto tá andando, o personagem dá um pulo diferente do que se apertarmos parado. E também é possível grudar em objetos, escalar paredes, no maior estilo Ninja Gaiden mesmo. E ele é um jogo muito inovador para a década de 80, se você for reparar, e com certeza foi uma ótima adição, ainda que tardia, à biblioteca do Play 1. Bizarro, né?
Mas agora, pra fechar o combo da EA Sports aqui, temos também o lançamento do NASCAR Thunder 2004, que é um jogo de simulação de corrida de carros baseada na empresa NASCAR, que existe desde os anos 50, promovendo competições de Stock Cars. Embora atualmente corrida de carro não seja o foco da EA, o jogo continua bem relevante, viu? Tanto que existe até uma modalidade de esportes na qual o NASCAR aparece muito presente, tendo, por exemplo, equipe brasileira como a LBN, que disputa campeonatos pelo mundo todo. Você sabia disso aí? Não é só CS, LoL, Free Fire que tem time disputando as paradas aí não, meu filho. Vocês não estão sabendo direito da verdade, não. Tem gente aí jogando de tudo que você pensar. E assim, o título que saiu em setembro de 2003 deixa mais uma vez a marca da EA no finalzinho da vida do nosso grandioso Play 1, com um simuladorzão de corrida que foi extremamente bem recebido e contava com o modo carreira, um modo temporada com customização de personagens e até um modo online que foi novidade que só chegou realmente na versão de Play 2, né? Porque o Play 1 não tinha como. E no geral, o port de PlayStation 1 até que é bem competente e só peca mesmo pela falta do modo online aí, que nem precisa justificar, né? Mas os últimos anos de vida do PlayStation 1 não contam apenas com jogos bem aceitos pelo público. Um exemplo disso é o jogo dessa época que a galera não curtiu muito, que foi o Hellboy Island Seeker, que foi lançado também em abril de 2003. O game é completamente baseado nos quadrinhos do personagem Hellboy, da Dark Horse Comics, sem mudar um único detalhe da história. Continuava sendo a trama de resgatar ali uma amiga capturada e viajar de volta no tempo ali. Então é igual. Porém, acontece que os resultados finais do game estavam difíceis de engolir. Os gráficos eram bem piores do que o comum ali da época do Play 1. E como você pode ver aqui por esse Hellboy, todo poligonal, bizarrinho e tal, com texturas instáveis, as cutscenes também entravam de maneira meio que seca e a jogabilidade não era daquelas maravilhosas e não conseguiu agradar muita gente. E como já não bastasse tudo isso, o marketing do jogo também não funcionou, já que o anti-herói demoníaco só foi ficar mais conhecido alguns anos depois. Nessa época aí não havia tanto hype e o resultado foi um flop de vendas. Pouca gente se interessou e as pessoas que compraram e jogaram, sei lá, reprovaram totalmente. Pessoal, existem ainda muitos jogos incríveis de Play 1 que marcaram a nossa infância e que mereciam ser exaltados aqui, mas como o vídeo não pode ter, sei lá, 400 mil horas e o editor também, né, tadinho? Ele não é escravo não, né? Editor, edita isso aqui direito, editor, pelo amor de Deus, hein? Quero ver isso aqui bonitinho aqui, ó. Então, ó, vai dar 30 minutos de vídeo. Brincadeira, mas então, salvando a vida do editor, é óbvio que eu vou parar por aqui. Eu só vou citar aqui mais um fenômeno que eu lembro que marcou a fase final do console que muita gente no Brasil conhece e também ama, que foi o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memory. Esse game eu tenho certeza que tá na memória de vocês aí, ficando famoso no Brasil lá por 2001, 2002, e ele é considerado até hoje um dos melhores games da franquia, por ter um modo história super legal e desafiador. As regras também cagaram, né? Não tem nada a ver com as regras oficiais do jogo. Eles chegaram, ó, não quero saber, vai ser do jeito que eu quiser aqui. Aqueles negócios de fusão era tudo diferente, você não tem que tributar a carta pra colocar as cartas em campo, era aquela coisa maravilhosa, era lindo. E era legal também que você poderia trocar as suas cartas usando o seu memory card. Às vezes o seu amigo tinha uma carta que você não tinha conseguido ainda, você podia ir lá e trocar as cartinhas, era muito da hora. E pra jogar de dois então não dava, né? Não dava porque o cara ia ver as cartas que tava na sua mão, mas tinha aquele modo de jogo lá que só aparecia o nome da carta, então você tinha que decorar, e se teu amigo soubesse também o nome das cartas de cor, ele ia saber a mão que você tinha, e cada um via a mão do outro. Aí tinha um multiplayer bizarro, tá? Mas eu joguei, eu não sei vocês, mas eu joguei o multiplayer daquele jogo lá contra o deck do meu amigo. Inclusive, galerinha, eu postei um vídeo recentemente aqui no canal mostrando pra vocês a versão original do PlayStation 1 que eu comprei, abrindo, mostrando o manual e testando no Play 1 pra ver se realmente funcionava. Então, ó, dá uma olhada aí no canal porque esse jogo aqui é sensacional. E
é isso, pessoal. Chegamos no final de mais um vídeo. Deixa eu até sentar aqui que eu tava guardando o jogo lá. Quebrei tudo aqui. Meu Deus do céu. Mas então, se vocês gostaram desse vídeo aqui, deixa o seu joinha, manda ele pra algum amigo, compartilha com seus amigos, posta no grupo do Zap que você participa, posta lá no grupo da escola lá, tá ligado? Manda pro professor, você fala assim, ó, eu sei que você não gosta de videogame, professor, ou vai que sabe que ele gosta, né? Mas fala, assiste esta pessoa aqui, ó. Esse vídeo tá legal. Manda pra ele lá, que vai me ajudar pra caramba. Pede ele pra se inscrever no canal aqui. E você que tá assistindo, se não inscreveu ainda, clica no botão vermelho aí, dá uma olhada também aí, ó, nos últimos jogos que foram lançados pro PlayStation 2. Tem muito conteúdo legal aqui no canal que provavelmente você vai gostar, eu espero, né, de coração. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau. Fui!